Muito boa noite, está começando mais um programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio aqui na tela do canal AgroPlus, a nível nacional, viu? Você no Brasil inteiro que nos acompanha, muito obrigado desde já pela sua companhia. Fique conosco, a partir de agora uma hora de debate sobre o agro, com muitas informações que são de relevância desse que é um dos principais setores que alimenta o nosso Brasilzão. Nos destaques do programa de hoje, a gente fala de uma missão brasileira no Canadá, que começa hoje, quarta-feira, dia 10 de setembro, e vai até essa próxima sexta-feira, dia 12, portanto, e com o intuito de estreitar laços comerciais entre os dois países. Parece até uma boa alternativa para o Brasil, buscando brecha depois do tarifaço de Donald Trump, que continua em pauta sempre por aqui, mas a gente vai tentar mostrar para você, telespectador, como que essa pode ser uma grande oportunidade brasileira para abocanhar mais um pouquinho do mercado canadense. Vamos trazer dados que entre o comércio aí tem muito da aviação envolvido, mas o agronegócio está em pauta nesse evento que acontece entre hoje, quarta-feira, e dia 12, sexta-feira, lá no Canadá, na cidade de Toronto, e a gente vai trazer detalhes desse encontro, desse evento, como que isso deve beneficiar o Brasil. A gente também fala no programa de hoje sobre a soja, o preço da soja, que sobe na maioria das regiões brasileiras. E detalhe, mesmo com queda de preços em Chicago, a gente vai analisar esses dados junto ao seu Bianco, que está comigo hoje. Já já a gente fala sobre isso. E também no Agrodebate dessa quarta-feira, dia 10, a gente vai falar sobre o mercado da biotecnologia. Nós já mencionamos esse termo algumas vezes aqui dentro do nosso programa e mais uma vez a gente volta a falar, mas agora para explicar o que seria essa biotecnologia, como que o Brasil tem crescido nessa área, já que gera empregos, né? Tá aí, pronto, a resposta está dada, geração de empregos, geração de impostos, enfim, é mais desenvolvimento para o nosso país. Seu Bianco, chega comigo hoje por aqui, hoje seremos essa dupla formada nessa bancada digital por aqui, seja muito bem-vindo. E a biotecnologia é uma alternativa que gera empregos que antes nem existiam aqui no Brasil, seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. Biotecnologia sempre é ótimo você ver pessoas estudando isso e fazendo com que cada vez mais você possa gerar novos empregos e também produzir mais com menos custos. Esses melhoramentos são simplesmente espetaculares. Tanto é que o mundo, se não houvesse esses melhoramentos de biotecnologia, de genética, e a criação, vamos dizer, ou o descobrimento de adubações, hoje o mundo estaria passando fome. Não haveria produto suficiente para que se possa tratar todas as pessoas que existem no mundo. Então, esses estudos são perfeitamente excelentes. Então, vamos falar sobre esses assuntos mencionados por aqui. O programa só está começando a partir de agora, uma hora de debate sobre o agro. Vamos debater o agronegócio? Seu Bianco, a gente começa falando da missão brasileira no Canadá, na cidade de Toronto, que acontece entre o dia de hoje, dia 10 de setembro, quarta-feira, até sexta-feira, dia 12. Portanto, 3 dias aí de debates, de painéis, de também palestra. A gente vai ter um seminário lá na cidade de Toronto, isso tudo com o objetivo de estreitar laços comerciais entre os dois países. Olha só que interessante que vai ser esse evento. Os principais setores em foco nessa visita brasileira ao Canadá são o setor de alimentos e bebidas, o setor de indústrias e serviços e empresas de base tecnológica. Quando a gente fala de empresas de base tecnológica, a gente está falando de empresas de soluções financeiras, de biotecnologia, de energias renováveis e, claro, o nosso agronegócio. Então, essa agenda ela deve contar como é que vai funcionar esse evento, com rodadas de negócio
B2B, que é aquele modelo empresa direto para empresa, business to business, ou seja, empresas que vão negociar diretamente com empresas e não com o consumidor final, além de visitas técnicas por lá, eventos de networking, e o networking aí do termo em inglês, ele é de troca de conhecimento, experiências, oportunidades também, né, com empresas canadenses que têm algum interesse no mercado brasileiro. Tem um seminário que vai ser realizado também, que ele se chama, já traduzindo para o português, Fazendo Negócios no Brasil, que ele é voltado à promoção aí do ambiente de negócios brasileiro para potenciais parceiros canadenses. E o interessante é que é um evento gratuito, ou seja, os canadenses tiveram a oportunidade de fazer a sua inscrição, ou brasileiros também interessados em participar desse evento, ia ter lá uma empresa brasileira que tivesse o interesse de participar desse evento, se cadastrou para que ela pudesse estar nesse evento, ou seja, com interesse de fazer negócios com o Canadá, para gerar renda, enfim, para aumentar o seu negócio. E isso se torna interessante, principalmente no momento de crise econômica, quando a gente fala das taxas de Donald Trump, que não saem da nossa conversa. E no final das contas, elas não devem sair mesmo da nossa conversa tão cedo, até que num sonho aí, ou numa utopia, não sabemos, se em algum momento Donald Trump vai voltar a zerar as taxas. Até então, a gente começa falando sobre elas, porque isso parece ser também mais uma oportunidade que o Brasil abocanha perante essa ameaça americana aí com as taxações e que impactaram também o Canadá. A gente mencionou por aqui, teve uma briga aí, né, entre Estados Unidos e Canadá também, e que gera uma oportunidade para o Brasil. Jossan, a gente sempre criticou muito o governo brasileiro por causa da demora, de ser lerdo, de você, entre aspas, vender o país. O que é você vender o país? Você mostrar, através desses seminários, você mostrar o que é que nós temos de produtos bons, o que é que nós podemos vender para esses países. Tanto é que nesses encontros você pode falar também do país como ponto turístico, como que pode visitar o Brasil, venham visitar o Brasil. Tudo isso são partes que esses encontros são feitos. Você citou bem mais ou menos, mas só para a gente ter uma noçãozinha do que é um encontro desses, esse encontro tem rodadas de negócios e tem um encontro que como eu já falei, que você vende o país. Mas tem uma rodada de negócios, que é o quê? Os setores do agronegócio. Então, tem determinados locais lá, determinadas mesas e salas, que são exclusivamente para você conversar sobre produtos que o Brasil possa vender e produtos que o Brasil possa vender dentro daquele setor do agronegócio. Então, isso é espetacular. Você está vendendo o país, você está mostrando aquilo que você tem, você está simplesmente você mostrando o que o país tem. O que eu reclamo muito é que tanto o Brasil quanto o Canadá tiveram que ter um tarifaço do Trump e daí a água chegar até o nosso pescoço, passando do nosso pescoço, para a gente poder ter essa visão de ir atrás de se negociar. Isso podia ter sido feito com muito mais tempo, com muito mais clareza, você mostrando muito mais seus produtos e fazendo com que se venda o país. Isso se cria o quê? Divisas melhores, mais empregos para o país. Bom, nós também vamos importar deles. Importa-se aquilo que existe a necessidade e os produtos que eles, canadenses ou quem quer que seja, que queira nos vender, que tenham qualidade. Simplesmente isso, são trocas de mercadorias. Eu vendo produto A, você pode me vender produto B. Não é querendo defender também o governo, mas eu também acredito que muitas vezes é necessário uma chacoalhada como essa, chamada nesse caso de tarifaço de Donald Trump, para que países que estão em conflito comercial
com o país americano, busquem alternativas, busquem outras rotas. Então, na minha opinião, existe isso. E vamos lembrar também que essa não é uma abertura de mercado com o Canadá, porque isso já existe. Ao longo dos anos, aí já tem anos de parceria entre os dois países, que gerou benefícios aí principalmente para a aviação do Brasil, mas olha os números aí, entre 2022 e 2024, o Brasil subiu de 11º para 9º lugar aí no ranking de fornecedores do Canadá. Então a gente está em 9º lugar hoje, né? O avanço ele foi puxado pelas aeronaves, peças de aviação, produtos semimanufaturados de ferro e aço. E as máquinas elétricas e motores de pistão também apontam aí um potencial de diversificação. As exportações, elas somam aí 6 bilhões e 300 milhões de dólares, enquanto as importações somam 2,8 bilhões de dólares. Isso quando a gente fala para o Brasil. Deixa eu ver, em 2024 a balança comercial bilateral registrou um superávit de 3 bilhões para o Brasil, ou seja, a gente exporta mais do que a gente importa. Então a gente está em benefício quando se trata de o que vem e o que vai, né? E nos últimos 10 anos as vendas brasileiras ao mercado canadense, elas cresceram em média 10% ao ano. Então a gente está falando de um mercado que não é novo, mas a gente está falando de estreitamento de relações, e aí que o agronegócio pode entrar e trocar também conhecimento, oportunidade junto ao Canadá para conseguir benefícios. Jussão, o que eu reclamo muito é que o Brasil tem setores específicos para se vender ao Brasil, que é a Apex Brasil, que é a Casex, que é pessoas que ganham dinheiro, têm altos salários para se vender ao país e não fazem isso. O Canadá é ótimo, é espetacular, só que vamos lembrar que o Canadá tem só 40 milhões de habitantes. Tem poder aquisitivo? Bom, tem, mas a população não é lá tão extensa como muita população para você, vamos vender carne para o Canadá, porque o Canadá também é um grande produtor de carne. Agora, se você colocar que é 1 quilo de carne por pessoa, não vai se vender lá muita coisa. O que é que pesou muito? Venda de aeronaves. Por quê? A aeronave tem valores super altos, é um valor estratosférico. Você vendendo um avião, 2, são valores muito altos. Mas, que ótimo, está no Canadá, e teria que ampliar para todos e qualquer país, principalmente os países do BRICS. Como a gente falou ontem, né, Jussan? Os países do BRICS têm uma população que é quase a metade, os BRICS, a soma desses países é quase a metade da população mundial. Então, e o BRICS é o grupo que fez com que a gente criasse, vamos dizer, essa briga com os Estados Unidos, porque nosso presidente foi falar lá que iria se criar uma moeda. Aí, esses BRICS, com toda essa população mundial, nós teríamos mercados simplesmente espetaculares para a gente poder vender nossos produtos. O senhor mencionou a Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimento, e depois daquela missão no México, que a gente também noticiou há poucos dias por aqui, né, uma missão de quase uma semana que aconteceu por lá, e que também trouxe boas esperanças para o Brasil, mas agora a Apex tem tratado como prioridade. Eles já falaram que Canadá é mercado prioritário nesse momento. Não dá para negar, o Brasil, no caso a Apex, ela está vendo uma oportunidade em cima do tarifaço, porque eles estão a relação abalada com os Estados Unidos. O Canadá está brigando muito em virtude, se não me engano, que eu acho que é do aço, né? Eles vendiam muito. Aço e alumínio? Do zinco. Alumínio. Quase todo o alumínio que eles produzem, 90%, 90 e poucos por cento do ano que eles produzem, eles vendiam para os Estados Unidos. E agora os Estados Unidos querem o quê? Querem taxar. Então eles se viram aí sim com a água batendo no pescoço. Aí, o que é que eles estão querendo fazer? Isso exatamente aquilo que o Brasil está
procurando melhores outros parceiros para pulverizar isso, para que possa vender um pouquinho para cada país. O México, já como você citou, eu não participei semana passada, né? Mas o México já tem uma população o México tem 130 milhões de habitantes, se não me engano. O Brasil é 220, então estamos aí, vamos dizer, mais que a metade do Brasil. Tudo que nós consumimos, o México produz mais, vamos dizer, consome mais da metade do que nós consumimos. Então são mercados espetaculares, né? Os nossos irmãos gaúchos, eles estão em vantagem aí. Tá certo que não foi divulgada uma lista oficial, até porque são dados do próprio evento, então assim, não são dados necessariamente públicos, mas quem tornou público a sua participação foi a Invest RS, que é a Agência de Promoção Comercial do Rio Grande do Sul. Ou seja, os nossos irmãos gaúchos, eles estão lá em busca de negociação com o Canadá. E se a gente for considerar também, geograficamente, em relação a pegar todo o nosso Brasil, o Rio Grande do Sul está no nosso extremo sul, e o Canadá está lá no extremo norte da América do Norte. Ou seja, são opostos completamente. Depende do tipo de troca, de experiência, de oportunidade. Se a gente for tratar de produtos para exportação, a gente está falando de uma longa viagem que vem por aí, mas tem gaúcho na área. No caso tipo do Rio Grande do Sul, quando você chega no mar, o frete lá não é tão pesado já. O transporte marítimo é um transporte bem barato, então você chegando no mar não pesa muito o valor do frete. Apenas, então, somente aí o que é? A distância faz com que um navio leve muito tempo para chegar até lá com seus produtos. Mas penso eu que os gaúchos estão incentivados por essa pressão de que estamos tendo hoje em virtude do tarifaço do Donald Trump. Parece até que esse tarifaço a gente falou que ia ser tão ruim, pelo menos está servindo para acordar nosso pessoal e sair em busca de novos mercados. Eu estou vendo como benefício, porque a gente tem tratado dia a dia por aqui de boas oportunidades para o Brasil. No final das contas, aquilo que a gente estava muito amedrontado que fosse acontecer, aconteceu, mas os frutos que estão nos rendendo são frutos maduros e não podres. O que está deixando a gente com um enorme prejuízo são os frutos mesmo. A parte frutífera do Brasil, vamos dizer, os frutos eles se decompõem muito rapidamente. Quando você tinha uma exportação, principalmente do pessoal do Rio São Francisco, ali exportar uva, exportar manga, exportar esses produtos, eles têm uma durabilidade pequena. Então imagina, um navio carregado aí de manga, ou tantos containers lá de manga, e aí os Estados Unidos encerram essa compra. O que é que vai se fazer para isso? Não temos um outro mercado, outros países não têm o costume do consumo da manga, e aí vamos fazer o quê? Então, isso infelizmente, irmãos nossos terão muito prejuízo, mas esperamos que sirva de lição, não só para agora, para muitos e muitos anos. Muito bem, seu Bianco. Esse primeiro assunto foi interessante, tem muita coisa ainda para a gente conversar. Daqui a pouco eu te convido de volta. A gente vai fazer o primeiro intervalo comercial de hoje. No próximo bloco a gente já fala dos preços da soja, que estão subindo no Brasil hoje, em várias regiões do Brasil, mesmo com queda em Chicago. Vamos tentar entender isso. E também ainda hoje a gente fala sobre o Brasil que cresce no mercado da biotecnologia. Vamos entender o que é a biotecnologia e como novos empregos têm sido gerados no Brasil, gerando, consequentemente, oportunidades. O intervalo é rápido, a gente volta já.
Agrodebate dessa quarta-feira, dia 10 de setembro, está de volta. Você continua conosco, obrigado pela companhia. E você que chega agora, seja muito bem-vindo. Não sai daí, porque ainda temos aí 40 minutos de programa, então tem muito debate para a gente fazer ainda hoje por aqui. O assunto agora é um assunto interessante para quem é produtor rural. É a produção, aliás, os preços da soja, porque a gente está num período, inclusive, de início da semeadura, vai depender de cada região do Brasil, devido ao vazio da soja. Nesta semana, no estado de Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, já está liberada a semeadura, porém, como a gente já conversou nos últimos programas por aqui, é necessário esperar São Pedro, precisamos esperar a chuva. Algumas regiões já têm recebido chuva e alguns produtores já estão plantando, porém, é necessário, claro, uma cautela. Mas o preço da soja, ele hoje subiu, ele segue subindo na maioria das regiões do Brasil. Essa informação ela está no site do Globo Rural e segundo o site ainda, os produtores procuram vender grãos remanescentes da última safra. E com essa subida das 38 praças monitoradas pela consultoria AG Rural, 27 delas registraram aumento nas cotações, enquanto as outras 11 tiveram estabilidade. E aí isso gera uma curiosidade, né? Porque mesmo com as quedas em Chicago, o preço aqui tem se mantido ou elevado, né? É curioso isso. Vamos tentar entender junto ao seu Bianco, que está comigo hoje e volta comigo por aqui, seu Bianco. Porque é curioso, seu Bianco, não é? Essa informação, como que a gente explica o aumento dos preços por aqui, sendo que os preços da soja, eles são baseados nas bolsas, né? Chicago, por exemplo. Probleminha bem rapidinho, já voltei. Pronto, seu Bianco, agora sim. O preço da soja, ele é base de Chicago, porém você tem um país tão grande igual o Brasil, que também tem um mercado interno, que ele também faz com que regule muito isso. O que é que fez com que a soja subisse? Duas notícias, mais ou menos que não tem uma previsão de chuvas muito regulares para o Brasil, né? E além disso, as exportações foram puxadas um pouco por causa do prêmio, que o prêmio está bom, e também o mercado interno, o óleo de soja, né, teve uma reação nos preços, né? Sem ter um motivo muito específico, o óleo de soja começou a puxar o preço. Talvez para tentar recuperar valores. Então, o mercado interno, ele exigiu um pouco mais da soja brasileira, que nem você falou, tirar um pouco dos armazéns do estoque, principalmente porque precisava para se fazer esse óleo, e aí o mercado também externo, ele teve que subir um pouco para, como é que eu vou te dizer, para manter os compromissos de compra e venda que tinha. O Brasil o preço ficou em torno de R$ 141 em Paranaguá. Quando você chega no mar, né? Como já falei primeiro, o preço já se mantém. Mato Grosso ficou uma média de 120, né? E o restante, a Bolsa de Chicago, como você falou, está com 6 pontos de baixa, né? Esses valores da Bolsa de Chicago são um dos menores que já teve nos últimos anos. Está em 10 pontos alguma coisa, 10 pontos o bushel, sendo que já esteve há 3, 4 anos atrás, esteve até a 16 bushel. Então hoje está, vamos dizer, um dos menores patamares dos últimos 10 anos, ainda em bushel está muito baixo. O que sustenta um pouco o preço é justamente esse fator do frete, de você poder, essa previsão de você poder vender o prêmio para as exportações. É até curioso, porque a gente tem uma expectativa até de mais uma vez, uma elevação nos números colhidos para essa próxima safra. Isso também não tende a
baixar os preços, já que a gente imagina, claro que ainda é uma expectativa, os grãos ainda mal e mal estão no solo dos produtores, e são números que têm que ser acompanhados, mas já existem projeções, existe expectativa de aumento de pouco mais de 1% diário a nível nacional, quando teremos um aumento também na expectativa de mais ou menos 5% aí de aumento na produção. Então também os preços não tendem a cair, ou é só mais lá na frente, durante o acompanhamento aí da produção, que esses preços vão tender a baixar, com uma expectativa de uma safra maior? Tem que esperar para ver tudo o que acontece durante o ano, né? Quanta chuva vai ocorrer, se houve uma chuva, se houve chuvas constantes em que regiões do Brasil. Uma semana de seca em qualquer região do Brasil muda muito a quantidade por hectare que o produtor vai colher. Eu penso assim também que a soja, de repente, ela pode ser até que ela esteja no mercado mundial, no mercado brasileiro, até subindo um pouco, em virtude de que o pessoal acha que o brasileiro o produtor brasileiro vai adubar menos e aí, consequentemente, ele vai produzir menos. Mesmo que tenhamos chuvas regulares, mas em virtude dos custos altos que estão tendo na produção, o produtor brasileiro, ao invés de... Pode ser até que ele plante mais em área, porém, e que chova regularmente, porém, muitos analistas estudam isso e veem que vai se produzir menos porque o produtor brasileiro vai investir menos em tecnologia, em sementes melhores e principalmente em fertilizantes, na adubação. Então, se você adubar menos, pode chover o quanto chover, mas você adubar menos, você vai produzir bem menos. E o que nos resta é aguardar. Portanto, não tem receita certa. É ficar de olho e esperar e torcer por números bons. Tenho dados aqui, José, só para a gente ver. Sim, eu tenho dados aqui que em abril de 2022, o bushel estava a 16,70 e hoje está 10,25. Isso de 22 e ele foi caindo, ainda esteve mais ou menos elevado em dezembro de 23, esteve em 15,28 o bushel, e aí veio despencando. Em 24, em que mês aqui? Em fevereiro de 24 veio para 12, e aí depois de 24 até hoje, ele teve o 10,25, ainda em 24 ele teve a 9,84. Então hoje a 10,25 ainda não é o fundo do poço, que já tivemos até pior, mas isso é o bushel na Bolsa de Chicago, né, José? Tá certo. Seguimos acompanhando, portanto. Daqui a pouco eu te convido de volta, seu Bianco. A gente vai fazer o nosso último intervalo comercial de hoje, que é bem rápido. E logo depois do intervalo a gente fala sobre biotecnologia. O que é biotecnologia? E eu já dou um spoiler para você. Isso está muito ligado a, inclusive, essa pauta que nós vamos conversar, com a consolidação de um mercado anunciado ontem pelo governo da Indonésia. A gente se consolida aí como mercado de sêmen e embriões bovinos lá para a Indonésia. E isso faz com que novos empregos sejam gerados, mais oportunidades para pessoas que trabalham nessa área ou que buscam uma nova tarefa, um novo trabalho. Por que não, hein? Esse era um trabalho que alguns anos atrás não existia no Brasil. E agora está gerando cada vez mais frutos. Vamos falar sobre biotecnologia e também sobre como o Brasil pode se tornar líder mundial no fornecimento de carne. A gente já volta.
Agrodebate está de volta, hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro. Continue conosco, ainda tem muito debate. Você que chega agora, olha, ainda temos 30 minutos aí de conversa, tem muita coisa para a gente debater por aqui e a partir de agora, sem mais intervalos comerciais. Vamos lá, portanto, falar do nosso próximo assunto. A gente fala sobre o Brasil, que acaba de se consolidar aí como um mercado de sêmen e embriões bovinos lá para a Indonésia. O governo recebeu, das autoridades sanitárias da Indonésia, um aceite para os modelos de certificado zoossanitário internacional que vão amparar essas exportações de sêmen e embriões bovinos do Brasil para o país. E isso está diretamente ligado à biotecnologia. E o Brasil tem tomado espaço nessa área que está diretamente ligada com o agronegócio. Essa abertura, ela representa aí uma oportunidade para a pecuária brasileira, que se destaca pela excelência genética, qualidade sanitária e o uso de biotecnologias avançadas em reprodução animal. Isso faz gerar emprego, cria novos postos de emprego no nosso Brasil e gera desenvolvimento para todo um país. Vamos conversar sobre isso então, portanto, com o seu Bianco, que já chega por aqui, seu Bianco. E só para que o nosso telespectador fique um pouco mais familiarizado com esse assunto, o que é biotecnologia no final das contas? A definição geral é assim, é a aplicação de conhecimentos biológicos e tecnológicos para modificar organismos vivos e os seus componentes com fins industriais, médicos, agrícolas e ambientais. E na agropecuária ele envolve técnicas como reprodução assistida, melhoramento genético, clonagem, inseminação artificial, fecundação in vitro, edição gênica, entre outros. E aí, seu Bianco, a gente está vendo aqui uma oportunidade, e é claro que quando a gente fala de biotecnologia, a gente está falando de... A biotecnologia é um guarda-chuva que segura vários subgrupos aqui embaixo. Como eu já falei, você pode fazer de várias maneiras. E, inclusive, uma maneira que nós poderíamos fazer, que não é o caso da Indonésia, é cria o animal aqui e leva o animal vivo para outro país. Nesse caso, a gente está exportando conhecimento e tecnologia. Ou seja, o que é que a Indonésia está fazendo? A Indonésia está falando, nós confiamos em vocês, nós acreditamos no potencial de vocês, então nós vamos comprar apenas os embriões para que a gente pegue estes animais, a gente crie aqui, a gente faça da nossa maneira por aqui. Ou seja, faz até baratear, de certa maneira, e incentivar, economicamente falando, pesquisas e ciência. A gente vai ter que investir cada vez mais e mais e não temos tanto custo, convenhamos, com o transporte, ao invés de ser um animal vivo, já num tamanho, reduz os custos, levamos embriões e eles já têm certa certeza de um material genético que vem dentro desses embriões. Exatamente, Jossan. Só que, em cima de tudo isso, você veja bem quanta confiança que você tem que ter de um país para o outro. Você vai mandar ou um sêmen ou um embrião para um outro determinado país, que se você mandar esse sêmen ou esse embrião com uma doença, você pode acabar com tudo a produção de um país. Então, em cima disso, tem que ter muita confiança e tem que ter um acordo muito bem firmado. A biotecnologia ou o melhoramento genético, ela é espetacular para quê? Para que possamos nós, no mundo, ter segurança alimentar. Como eu falei no começo do programa, quando lá 50 anos atrás, 70 anos atrás, não existia nem adubação química, se produzia por hectare uma quantia muito pequena de alimento. Como a população cresceu, mas naquela época existiam quantos milhões de pessoas? 4 milhões de pessoas, 4 bilhões de pessoas. Hoje nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. Então, todas essas bocas que precisam comer, elas precisam de mais rapidez
e muito mais qualidade nesses produtos. Então, o próprio mundo precisa muito desse melhoramento genético para que possamos, todos nós, ter esse alimento para a gente comer. Olha que interessante, seu Bianco, quando a gente fala de biotecnologia, as tendências de mercado para essa área. O mercado global de biotecnologia está estimado em cerca de 820 bilhões de dólares, quando a gente fala de um total, né? E com previsão de crescimento até 2030 de 12,3%. Vamos falar de Brasil. No Brasil, segundo o Panorama Tech América Latina, da plataforma Distrito, foram investidos aproximadamente 32 bilhões e 500 milhões de dólares no setor da biotecnologia aqui no Brasil. E além disso, esse ecossistema brasileiro, né, da biotecnologia aplicado à saúde está em expansão, com oportunidades crescentes para startups, que a gente já mencionou algumas vezes já por aqui também, centros de pesquisa e empresas inovadoras. Tem desafios como todo lugar tem, mas vamos pegar um exemplo também, a PUC do Rio Grande do Sul, a Pontifícia Universidade Católica, né, uma das mais reconhecidas aí, ela indicou que cerca de 86% dos formados em 2018 em biotecnologia, eles estavam empregados num prazo aproximadamente de 6 meses. 86% dos formados, sendo que 1/3 já tinha sido efetivado na empresa onde ele faz estágio e os demais foram empregados em até 3 a 6 meses depois da formação. Ou seja, é um mercado que é do agro e que merece uma atenção neste momento. A gente fala bastante sobre as nossas commodities, soja, milho, mas esse é um mercado potencial para o Brasil. São novas vagas de emprego que não existiam até pouco tempo atrás e que geram oportunidade para a gente trabalhar. E isso é desenvolvimento. José, é simplesmente espetacular. A gente vê essas notícias. O agro será muito beneficiado com esses pesquisadores. Ontem mesmo nós entrevistamos a pesquisadora, né, que é da ProSoja, e que em experimentos deles estão produzindo 200 sacas de milho por hectare. Então isso é melhoramento genético, é espetacular isso. Tanto é, José, que eu falei primeiro também, se a gente pegar 50, 70 anos atrás, um frango, ou seja, hoje também, para você criar um frango caipira, ele leva de 90 a 120 dias para que dê em torno de 2 quilos. Enquanto que o frango comercial, ele leva 41 dias para que dê 3 quilos. Então você veja bem a rapidez e a facilidade que se tem. Isso é o quê? Mudança genética, um frango melhor, com um crescimento melhor, alimentação mais detalhada, mas principalmente mudanças genéticas que em cima disso está a biotecnologia. Então, são fatores espetaculares que o mundo precisa disso para que nós possamos ter esse alimento, para que não falte alimento para o mundo. Mesmo o boi, o próprio boi, o gado também demorava muito mais. Hoje você vê animais confinados que com 2 anos de idade já vão para o abate, 2 anos e 2 meses, por aí já vão para o abate. Isso é o quê? É um gado melhor geneticamente modificado, é um gado preparado para isso, certo? Suinocultura também. Empresas brasileiras investiram muito em suínos, em carcaças de suínos que foram melhorando o tipo. Antigamente exigia-se muito, todo e qualquer suíno, para os antigos, ele teria que ter muita banha, porque a banha era o que valia mais e que se produzia mais para se fazer qualquer outro tipo de alimento. Com a chegada do óleo de soja, as indústrias de suinocultura passaram a modificar os suínos e hoje você ou qualquer um consumidor quer um alimento, uma costelinha de porco ou um alimento de porco com menos possível de gordura.
Então, isso foram modificações, é biotecnologia, mudança genética, é um espetáculo isso para a gente saber que muitos cientistas, muitas pessoas trabalharam em cima disso, e é por isso que essa faculdade que você citou está com quase todos os seus formandos empregados. Por quê? Porque eles vão ajudar muito essas empresas e ajudar muito o país a fazer essa mudança e com isso se produzir em menos tempo e um maior número e uma maior quantidade de alimento com muito menos tempo. E isso é até oportunidade para os pais que estão nos assistindo, né, sugerirem aos seus filhos aí. Essa é uma oportunidade de negócio que precisa ser vista, apesar de que isso já está sendo, já tem os olhos mirados para essa área já há algum pouco tempo, mas ainda é a oportunidade dessas novas gerações se especializarem nessa área. Eu fiz até uma pesquisa, porque às vezes o pai que está nos assistindo aí, mas como é que é? É a faculdade de biotecnologia? Vamos pegar o exemplo de zootecnia. A zootecnia, ela faz isso. Eu até busquei a definição aqui, né? A zootecnia, ela é a ciência e técnica dedicada ao estudo, à produção, manejo de animais de criação, buscando o quê? Otimizar a produção e a produtividade de forma sustentável e com bem-estar animal. Ou seja, fazer tudo isso que o senhor falou em relação ao frango, ao porco, ao gado, que é o que a gente tem conversado por aqui. E isso tem feito a gente conquistar novos mercados. A Indonésia não é o primeiro mercado brasileiro, a gente já tem outros mercados aí conquistados, e a exemplo de Paquistão, Benin, Senegal, a Rússia e demais membros da União Econômica Euroasiática, Cazaquistão, que são países não muito populosos, tirando a Rússia, né? Mas é um início, é um começo, e que a gente pode tomar frente nesse tipo de negociação e incentivar a pesquisa, a geração de empregos aqui no Brasil, ao invés de nós esperarmos outros países fazerem isso e nós importarmos tendo que pagar sem gerar emprego nem nada. Iríamos pagar uma fortuna, não gera emprego para as pessoas daqui, vamos dar oportunidade para outros países, vamos usar nossa inteligência e fazer tudo isso para que haja um melhoramento genético. Tendo esse melhoramento, Jossan, quem será beneficiado disso? O produtor e o consumidor também. Por quê? Com menos dia, menos consumo de alimento, de comida, vai se produzir a mesma quantia de carne. Então, se existe um custo bem menor para o produtor, automaticamente lá no consumidor também chegará mais barato o produto para ele também. Então, toda a camada, toda a sociedade será beneficiada se nós tivermos cada vez mais tecnologias com eficiência igual nós estamos tendo hoje. É interessante, talvez até a oportunidade para alguém que é da área, a criação de uma startup. Eu sou fã do modelo de startup, né? Mas ele também não é fácil, não, de você chegar. Mas, às vezes, uma ideia que está aí na sua cabeça que você nem sabe que pode ser uma startup, ela é uma startup. Às vezes, o que precisa é só você começar. Porque uma startup, existem, né, basicamente duas definições aí para elas, mas eu gosto mais da definição de uma empresa que, com pouco custo, consegue gerar renda e algo escalonável. Vamos pegar exemplo aí não do agronegócio, mas a Uber é um exemplo de startup, porque você gera oportunidades afora para motoristas poderem trabalhar através do seu aplicativo, ou seja, um modelo escalonável. Outras pessoas estão trabalhando para o aplicativo. Então, isso é um modelo de startup, e que não está necessariamente ligado a aplicativos, mas o aplicativo, muitas das vezes, ele vai se encaixar em uma startup, a depender do modelo de negócio. Mas são oportunidades que às vezes estão aí na cabeça
e que você pode fazer tornar uma startup, talvez uma maneira de administrar tudo isso dentro do nosso país, ou não sei, tem que identificar quais são as deficiências nesse setor para que você consiga resolver um problema que existe. Essa é a intenção também, né, de toda empresa no final das contas, não somente as startups. A startup Uber, né, igual você citou, assim, hoje a gente vê o Uber, nossa, mas é um aplicativo tão fácil, por que eu não tive essa ideia? Talvez só está faltando o quê? Você direcionar teu pensamento. Quando você vê um problema ou você vê algo que possa ser uma startup, você ir a fundo disso e acreditar na tua ideia. Porque, às vezes, muitas pessoas fizeram muitos trabalhos, muitas pessoas famosas fizeram muitos trabalhos e foram em vão. Pessoas muito famosas, você pega Oscar Schmidt, que é um jogador de basquete, o melhor jogador de basquete que o Brasil já teve, e aí eles falavam, você é mão santa, você é um cara de sorte. Ele falava, sorte de droga nenhuma. Eu arremessava todo dia 1000 bolas para a cesta, para mim ter o foco, ter o direcionamento. E ele arremessava também, Jossa, o 0 e 20, né? Que são 20 bolas sem errar nenhuma. E ele não ia para casa nem um dia sem que acertasse. Estava lá 18, na 19 ele errava. Começava do 0. E assim, tanto é que ele conta sempre que a esposa dele, ele casou com a esposa dele porque a esposa dele ficava no ginásio e ele chamava ela para alcançar as bolas de basquete para ele arremessar. Teve sorte até nisso, arrumou até a esposa. Legal a história, que serve de inspiração, né, para toda a área, não somente para a nossa área aqui do agronegócio, mas para todo mundo aí de casa. Esse penúltimo assunto de hoje aí, ele reflete muito isso, esse olhar para algo e a dedicação para que faça acontecer. Já está acontecendo o desenvolvimento da biotecnologia no Brasil e a nível global, mas é oportunidade no Brasil. Fique de olho nisso, pode ser oportunidade para você que está nos assistindo ou para os seus filhos aí, para as novas gerações. Seu Bianco, vamos para o nosso último assunto de hoje. O senhor pode continuar comigo por aqui. O nosso último assunto é um artigo que foi publicado no site do Canal Rural pelo Miguel Daoud e que tem o título Brasil pode ser líder mundial no fornecimento de carne. E isso está também ligado ao que a gente acabou de conversar, já que a gente está num cenário de uma demanda global grande por carne, mas se nós não soubermos administrar as coisas, melhorar os custos com a alimentação ou manter num patamar, ou nós não soubermos trabalhar aqui internamente, também pode ser um deslize que vai levar a gente para baixo. Mas nós temos esse potencial, algo que a gente tem a gente tem esse potencial para ser o maior fornecedor de carnes no mundo. Lembrando também que não é toda a nossa carne que é exportada, né? Grande parte do nosso volume de carne fica dentro do Brasil e o remanescente a gente exporta. Mas a gente pode crescer mais ainda com melhoramento genético, com outra prática que o senhor gosta muito e já trouxe por aqui, que é o confinamento, que isso gera economia, qualidade para a carne e também para o animal. Mas a gente precisa ficar de olho para que esse manejo ele seja eficiente, para que nós consigamos cada vez crescer mais no mercado da carne. O mercado mundial, assim, é fantástico. Tem, por exemplo, o mercado da carne de bovinos, né? Apenas a Índia, que não... Em alguns países, a Índia, mas o consumo mundial é espetacular. E tem países que não têm o costume de se alimentar muito de carne porque não tem poder aquisitivo. Então, muitos países também, eles vão
com o crescimento mundial, com o crescimento financeiro dos países, crescimento financeiro dos países, automaticamente essas pessoas irão consumir muito mais. Existe uma previsão de que vai se consumir mais carne no mundo em torno de 1 quilo a mais por ano. Você pode falar, 1 quilo a mais de carne por ano não é nada. Se nós temos 8 bilhões e 300 milhões de pessoas, 8 bilhões e 300 mil quilos de carne a mais que vai se alimentar. Se um frango pesa 3 quilos, então precisa quase 3 bilhões de frango a mais. Se um boi, quanto que dá o boi? Vamos precisar de inúmeros bois suínos, inúmeras quantidades de carne a mais para ir no crescimento mundial. E quanto mais haverá também alguns países que poderão entrar no costume da carne e cada vez mais se alimentar melhor, né? O senhor falou bem aí, né, desses números, essa projeção de aumento de quase 1 quilo aí por cabeça por ano no consumo de carne, ele é a projeção até 2034, ou seja, daqui 9 anos o mundo já deve ter se encaminhado para isso. O senhor falou bem também, mencionando o frango, até porque quando a gente está falando de carne, a gente não está falando exclusivamente do bovino, mas a gente está falando principalmente desses 3 aí, bovino, suíno e frango, né? O frango ele deve liderar essa expansão, representando 47% do aumento total, por ser a proteína mais barata e de um ciclo rápido, menor impacto ambiental. Os suínos, eles terão um crescimento moderado, puxado principalmente pela Ásia, né? Especialmente China, Vietnã e Filipinas. E os bovinos, ainda que cresçam menos em volume, eles vão continuar sendo a proteína de maior valor agregado, associado a status e qualidade. Então, a gente tem aí uma caminhada a ser feita, a gente precisa continuar mantendo os nossos patamares de sanidade reconhecido. Isso envolve até mesmo a gripe aviária, que nós tivemos um registro esse ano, então conseguimos manter, e isso foi uma prova para o mundo inteiro da nossa capacidade de controle, a nossa capacidade de expansão também, né? Que nós somos um dos poucos países que pode aumentar a produção sem comprometer a nossa alimentação interna, e a eficiência crescente, que está muito relacionado com o nosso assunto anterior, sistemas integrados, confinamento, aumento da eficiência. A exemplo disso também, mais uma vez, a gente falando sobre isso, é o DDG, que é um subproduto que vem aí do milho. A gente tem colocado, ele surgiu numa cadeia que tem se tornado muito rentável para o país, ou seja, a gente tem caminhado a passos positivos. Precisamos continuar em alerta e de olho nisso para que a gente possa crescer cada vez mais e mais. E, seu Bianco, uma curiosidade, o nosso telespectador ele pode estar se perguntando, mas eu não quero que o Brasil venda mais, eu não quero. Muitas vezes, quando a gente está num assunto, isso serve principalmente para aquele telespectador que não é da área, que não conhece talvez muito sobre o negócio, mas muito se fala, muito se critica, né, assuntos que você não conhece. Então seria muito fácil para alguém falar o seguinte: eu não quero que aumente, para mim eu não estou nem aí para esse assunto, se aumentar o Brasil passar a produzir mais, eu vou dar mais dinheiro para um produtor rural. Mas não é isso, né? A gente está falando de uma cadeia a ser alimentada, que é o que a gente estava falando anteriormente também. Geração de empregos, novos postos de emprego que porventura podem aparecer, ou seja, é oportunidade para todo mundo e desenvolvimento para o Brasil. O produtor rural e o industrial, Jossan, eles não ganham se venderem um frango, um boi ou um porco. Eles ganham na quantidade. Quando você tiver volume e você vender imensidão de quantidade, aí esses produtores vão ganhar um bom dinheiro. E as exportações, o governo, a gente trabalha sempre com, primeiro, segurança alimentar do país.
E o excedente, o que sobra, é que a gente exporta. De maneira nenhuma vai faltar produto para o brasileiro e aumentar o preço do brasileiro, porque nós estamos exportando. Nós só exportamos o excedente e o produtor, o industrial, ele só ganha dinheiro se ele tiver volumes altíssimos dessas vendas. O Brasil está num patamar muito bom, José. Nós temos aí 20% tipo do gado mundial, nós temos 20% do gado mundial no Brasil, nós temos mais de uma cabeça de gado por pessoa, e nós temos 235 milhões de cabeças de gado e temos, acho que 220 milhões de pessoas, enquanto que tem países que não têm isso. Então, nós devemos levar a esses países, principalmente, o costume de se fazer um churrasco, o costume de se consumir mais e mais carne. Por quê? Porque são alimentos que o brasileiro se acostumou e são espetaculares. Quem é que não gosta de um churrasquinho? Quem é que não gosta de uma carne? Quem é que não gosta de uma proteína? Seja de frango, seja de gato, seja de porco, nós somos apaixonados por carne. Eu tive até que, depois de exames, reduzir o consumo de carne porque a minha ferritina no sangue estava muito alta, infelizmente. Mas seguimos consumindo. Seu Bianco, o programa de hoje termina. Obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas informações, pelo conhecimento trazido e compartilhado conosco por aqui. Obrigado a você, José. Obrigado a todos que nos assistiram. E é um prazer a gente estar conversando e discutindo essas possibilidades e para que esse nosso país cresça mais e mais e cada vez mais. Obrigado a todos. Um abraço e até amanhã. A você, telespectador, obrigado por ter ficado conosco até aqui. Amanhã tem muito mais. Uma boa noite.